Glória a Deus. Estamos iniciando, amém. Estamos iniciando mais essa transmissão, né? A última lição, a lição número 13, né? Intitulada aqui A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então nós vamos estar ministrando essa aula aqui não no dia oficial, por conta da Santa Ceia, que foi nesse domingo, né? Dia 12. Dia 12? Não, nesse domingo, dia 6, né? Foi dia 6. Então, hoje, segunda-feira, dia 7. Não, a Santa Ceia foi dia 5. E hoje, dia 6, segunda-feira, nós vamos estar ministrando essa aula de reposição, porque no próximo domingo, dia 12 de julho, nós vamos estar iniciando a nova revista. A nova revista é essa aqui, a Igreja dos Gentios. Tá? Nós vamos estar... Que aqui eu estou com filtro, aí fica falhando, mas deu para vocês verem aí. A Igreja dos Gentios. É uma revista muito boa que vai tratar sobre a igreja, né? Um assunto sobre a igreja. Bom, nós vamos estar orando para a gente estar iniciando aqui. Por enquanto está eu e Abraão. Eu e Abraão e eu mesmo. Por que aparece dois perfis? Porque eu estou usando duas conexões. Uma pelo computador e a outra pelo celular. Isso é para ter a ideia assim da minha transmissão, se o som, se o vídeo está legal, né? Que aí eu consigo ver na minha tela do celular quantas pessoas estão online, né? Se eu consigo ver as notificações. Então, por isso que uso dois aparelhos. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, Pai, nesse momento, Senhor, nós entramos em oração. Primeiramente, Senhor, nós te agradecemos por mais essa noite que o Senhor nos concedeu para estarmos estudando a Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, que é fiel e verdadeira, Senhor, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes, Senhor, das Tuas Escrituras, praticantes dos Seus mandamentos, daquilo que o Senhor nos ensina na Tua Palavra, daquilo que o Senhor nos orienta na Tua Palavra. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que vai estar participando, aquelas que talvez não poderão entrar, Senhor da glória, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, e que possa também acessar a aula, Senhor, meu Deus, após acessar o vídeo gravado, para que venha ter acesso, Senhor, meu Deus, a esta lição, meu Deus, que é de suma importância também, sobre a Santíssima Trindade, fechando, Senhor, esse ciclo, esse trimestre, Senhor, sobre o ensinamento sobre a grandeza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, iniciaremos esta aula que não será muito longa, porque é um conteúdo já que é a finalização da revista, então vai ter algumas coisas que a gente já viu. Basicamente, tudo que está aqui nessa aula de hoje, nós já estudamos na aula anterior, porém agora o autor vai trazer os pontos principais dessa edição, dessa revista, desse trimestre. A pastora Rose acabou de entrar. Pai Senhor, pastora, Deus abençoe. Pai. Amém. Tá limpando, né? A câmera tava embaçada. É porque eu limpei aqui, que tá suja, verso. Só Jesus. Amém. Já começou? Começamos agora. Eu acabei de fazer a oração. Amém. E agora nós vamos estar aqui entrando. Vamos lá. Eu acho que eu vou colocar só a janela. Pastor, rapidinho. Oi. É a aula 13? Aula 13. Isso aí. Ah. Aula 13.
Deixa eu só... Tem mais alguém que eu não consigo ver para dar paz do Senhor? Só tá... Estamos eu e Abraão por enquanto. Ah, tá. Deixa eu te Tá? falar. Eu te mandei um áudio. Ah, A aula está sendo gravada, né? é, eu Tá, vejo tá lá bom. depois. Tá ok. Eu vejo lá. Tá bom? Então, calma aí. Vamos lá. Não, isso aqui eu estava assistindo. Revista. Bom, começando essa última lição de hoje, a Trindade Santa e a Igreja, nós vamos estar estudando aí agora, falando sobre a Santíssima Trindade de novo, assim, de uma forma mais resumida, tá? Nós estudamos aí, nesse decorrer do trimestre, nós vimos pelo menos umas 3 aulas sobre o Pai, 3 aulas sobre o Espírito Santo, 3 aulas sobre o Filho, e agora nós vamos estar finalizando, né? Com alegria assim, que a gente finaliza aí mais essa lição, né? Porque não é fácil porque grande é a luta, né? As batalhas. Vou esconder aqui esse totemzinho aqui. As batalhas são grandes, vocês não têm ideia, né? De como é difícil a gente manter, né, o ritmo aqui. Acontecem vários tipos de impedimentos, mas graças a Deus o Senhor ele nos sustenta, né? Ele nos capacita para gente continuar, né? Então nós vamos aí, já apresentei para vocês aí a nova revista, né? No final eu vou falar sobre ela de novo, tá bom? E que a gente nesse novo ciclo aí a gente seja mais assíduos, né? Vocês que vão entrar depois aí na aula, sejam mais assíduos, assistam a aula de verdade, tá bom? Assistam a aula com dedicação, tá legal? Para que vocês realmente possam aprender, porque parece agora vocês podem não sentir falta, mas vai chegar um momento que vocês vão sentir falta disso aí e, e aí não dá para voltar atrás, né? Então vamos lá. A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. O texto áureo aqui vai me apontar dizendo assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28, 19. E a verdade prática diz que a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. Então, nós vimos isso na aula passada, né? O Pai elege, né? O Pai escolhe, o Filho redime, né? Ele vai trazer a pessoa ao arrependimento, e o Espírito Santo santifica, né? O Filho redime, ele vai dar a condição de salvo, o Espírito Santo santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Então, a ação da Trindade é algo de suma importância, né? Aqui para essa obra trinitária. Então, a Trindade é a base cristã e o fundamento da vida e a missão da igreja. Pai, Filho e Espírito Santo atuam em perfeita unidade. Eles atuam em perfeita unidade na eleição, na redenção, santificação e envio da igreja ao mundo. Nesta lição, veremos como a igreja nasce e cresce, né? E cumpre a sua missão pela comunhão com Deus triuno. Então a gente vai aqui agora desenvolver essa lição aqui na revista, que, como sempre, vocês têm a leitura diária. É importante também vocês pegar
essa devocional, né? Isso aqui, na verdade, é um devocional. Todos os dias vocês vão ter um texto bíblico para vocês estarem estudando, refletindo, analisando, que todos esses textos aqui têm a ver com a aula também, entendeu? Tem a ver com a aula. O texto básico, nós vamos ver aqui. Calma aí, gente. Júlio Abrão já está indo. No texto básico, nós temos aqui segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 11 ao 13, e vamos também ver lá em 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 2 e 3. Então vamos lá, acompanha aí comigo, segunda carta aos Coríntios 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos e sedes perfeitos, sede consolados, sede um mesmo parecer, vivei em paz, e ao Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros como com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Isso aqui é a bênção apostólica, né? Que o apóstolo Paulo ficou gravado, isso aí ficou citado, isso aí como uma bênção apostólica, a qual o apóstolo Paulo muitas das vezes finalizava, né? Finalizava as suas cartas, né? Os seus recados com essa saudação. Então a igreja adotou isso aqui, né? Essa saudação de Paulo como a bênção apostólica, né? Então vocês reconheceram logo, com certeza vocês reconheceram logo isso aí. E aqui nós vemos aqui em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 2, os eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, nessa saudação, ele vai trazer aqui a Trindade, né, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Também. Vocês reparam que na saudação Jesus vem primeiro. Por quê? Porque Jesus aqui está vindo como o justificador, o mediador da salvação. Então, por isso, na saudação, Jesus veio primeiro, né, aqui na saudação de Paulo. Não quer dizer que Jesus é maior ou menor que o outro, ou o Espírito Santo é maior, não é isso. Porque os três têm a mesma essência. Mas é por causa da justificação por meio de Jesus, né? Nós recebemos o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, certo? E a presciência, né? Em 1 Pedro está sendo dizer a carta de 1 Pedro, está dizendo segundo a presciência de Deus, ou seja, o que Deus precedeu, né? Aquilo que ele precedeu de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Então, nós vamos aqui para o comentário. Aqui, essa palavra aqui, ósculo, significa o cumprimentar, né? Saudar uns aos outros com ósculo santo. É um cumprimento especial, né? Algumas culturas, né? Se beija a mão, né? Outros
Ósculo seria honra, Anderson? Pastor Anderson. Hã? Ósculo seria honrar, mais ou menos isso? É exatamente isso. É uma forma de é uma forma de cumprimento, né? De cumprimento mais especial, com honra, como se aquela pessoa que está saudando com ósculo, saudando com honra, com gratidão, né? Aquela pessoa tem a outra como uma pessoa especial, entendeu? Especial para ela. Entenderam isso? Deu para entender? Mas eu posso buscar uma Sim, definição aqui. deu para honrar, deu para entender. Paz, Senhor, missionária Elizabeth, paz. Vai, Senhor, isso, vai saudando aí, porque às vezes para mim não aparece a pessoa. Aqui, às vezes, nesse coisa aqui, tem os significados. Mas como isso está lá no texto, né, no texto bíblico, aqui não vai ter. Mas na verdade, eu posso aqui, ó. É facinho, vocês vão até ver comigo, junto comigo, ó. Que aí vocês vão saber certinho, ó. Ósculo santo. Olha lá. A gente vai aqui no Pai dos Burros, né, que ele fala. Olha lá, significa o beijo sagrado ou o beijo da paz. É uma forma de cumprimento fraternal mencionada no Novo Testamento, usado pelos cristãos primitivos para demonstrar respeito, aqui, ó, está certo, ó, respeito, amor puro e união, livre de qualquer intenção romântica ou erótica, tá vendo? Então é isso. É uma forma de cumprimento honroso, né, para com a outra pessoa. No comentário aqui, olha lá, a introdução, né? A Trindade aliás, é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Ou seja, se não tem Trindade, se não existe Trindade, se eu não creio na Trindade, não tem Evangelho. Qualquer coisa, qualquer outra coisa que não professa, né? Jesus falou, né? Aquele que, como que a gente vai saber se o Espírito é de Deus ou não, né? O Espírito que é de Deus, ele vai confessar Jesus como Salvador. Ele vai confessar Jesus que como Salvador, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aquele que não confessa isso, aquele que não confessa isso, esse não é de Deus. Então é simples, né? É só a gente ter um pouquinho de discernimento, que a gente vai entender, um pouquinho de conhecimento da palavra, a gente vai observar o espírito que é de Deus e não é. O espírito que não é de Deus vai ter outras características. Ele vai dizer o quê? Ele vai, ele vai produzir até fruto, mas o fruto não é de Deus, tá? Então a Trindade é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Também é a base da existência e da missão da igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele vai revelar a ação de Deus, né? A ação do Pai, a ação do Filho e do Espírito Santo, Pastor, de tem alguém com o forma microfone aberto? Está cooperada, né? dando uma Contínua. microfonia. Oi, pastora Rosa. Oi, tem alguém com o microfone aberto? Não está dando para. Tem hora Calma que aí. tapa o que você está falando. Eu acho que eu... Peraí É o que eu seu, fiz uma missionário, então? bobagem aqui. Não, Ah, fechou, pode obrigada. falar. Oi? Pastor, é que o microfone da missionária estava aberto, aí estava dando microfonia, mas ela já fechou. Ah, sim, sim. Eu tentei fechar, mas eu acabei desligando, foi o meu som, irmão. Que é... Mas está tudo certo, que bom. Tá, ela já fechou. Obrigada, missionária. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Então, gente, vamos lá. O Pai revela o agir cooperativo do Pai, né? Ele revela o agir cooperativo do Pai e o Filho e o Espírito Santo, de forma harmoniosa na criação. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele vai agir de forma harmoniosa. O que é harmoniosa, né? O que é harmônico? É uma coisa que trabalha em conjunto, que agem conjuntamente, sem confusão, sem nenhum sinal de confusão, mas pelo contrário, de clareza, né? Então,
de forma harmoniosa na criação, na redenção, na santificação e na comunhão da igreja. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo, tá? Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. Então é o que a gente diz, né? Sempre fala. A fé, né? Aqui está falando de fé, de forma. Porque para crer na Trindade, se eu vou falar de alguma coisa, se eu vou falar da fé que eu professo, eu tenho que crer, né? Então a gente vê lá aqui na carta aos Hebreus, 11:6, o apóstolo vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, né, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você entende que para eu falar de alguma coisa eu tenho que ter fé, irmãos. É o principal, é uma das principais ferramentas do crente. Tá? Então eu tenho que acreditar que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são o Deus triuno em um só. É um só Deus que age na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu tenho que acreditar nisso, por mais que eu não consiga entender, eu tenho que crer, porque o Senhor só vai se agradar de mim, da minha vida, das minhas ações, se eu crer, se eu tiver fé, tá? Então, primeira coisa, o crente tem que carregar essa base que o Senhor trabalha no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Filho é o mediador, foi o mediador físico na Terra e continua sendo o mediador através do Espírito. Então, olha só, um interligado com o outro e continua sendo Deus através do Espírito e do Filho. Então, não tem como eu dizer que o Espírito Santo está em mim e Deus está lá no céu e Jesus está na glória. Não. Se o Espírito Santo está em mim, Deus está em mim e o Filho também está em mim. Entenderam isso? Então, é isso. Ah, pastor, eu não consigo crer nisso, não. Então, precisa se converter de novo. Precisa nascer de novo. Falar igual Jesus falou para Nicodemo. Então, é necessário nascer de novo. Amém, gente? Então, a Trindade e o plano redentor. Né? Para quem chegou agora aí, essa última aula ela vai trazer, irmãos, os assuntos que nós falamos de toda essa revista, vai falar agora. Né? Nós vamos estar relembrando alguns tópicos, né? E complementando para finalizar. Então, vocês vão ver aqui que a gente vai falar muito da Trindade de novo, do Espírito e do Pai. Ok? Então, os eleitos segundo a presciência do Pai. Os eleitos segundo o pré-chamado, né, do Pai. Então, Deus elegeu a igreja desde a eternidade, ou seja, o presciência é antes dos acontecimentos. Então, Deus chamou a igreja antes da igreja existir, antes de nós nascermos. Está lá em Efésios 1:4. Esse plano precede a nossa existência, antes da existência, pois fomos eleitos segundo a presciência do Deus Pai. Então, esse termo presciência significa antes da existência, antes da nossa existência. Ok? 1 Pedro 1, versículo 2, parte A. O termo presciência está bem aqui, ó, do grego prognosco. Acho que é isso, né? Prognosco, que significa conhecer de antemão. Está lá em Romanos 11:2. Quem está com a Bíblia aí? Vou abrir aqui, mas vocês fiquem preparados aí com a Bíblia, que de vez em quando eu vou pedir para vocês lerem, que aí eu descanso um pouco a voz também. Eu até esqueci já. Romanos o quê? Romanos 11, versículo 2.
Romanos 11. Não, pois é. Romanos 11, versículo 2. Olha lá. Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão apareceu para você, não. O qual de antemão Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias, como ele clamou a Deus contra Israel, né? Segundo afirma as Escrituras. Então, Deus jamais desprezou seu povo, ao qual, antes de tudo, né, ele conheceu. Ele jamais vai desprezar o povo que ele escolheu de antemão, que ele escolheu antes de tudo, antes de você nascer, antes de eu nascer, antes da igreja existir. Então, ele precede todas as coisas. Ele de antemão já conhece e sabe todas as coisas. Amém? Deu para entender aí? Deixa eu só aqui atualizar aqui o compartilhamento. Vai parar. Porque senão, quando eu abrir a Bíblia para vocês, eu tenho que compartilhar a tela inteira. Quando eu abrir a Bíblia para vocês, para aparecer aí também a Bíblia. Tá? Aí agora, ó, vai ficar muita mais coisa na tela, mas pelo menos aparece para vocês. Ó, o texto que eu acabei de ler. Ó. Viu? Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Antes de tudo conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias, como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura. Certo? Então, o Senhor conhece e precede tudo. Irmãos, tudo. Ah, pastor, tudo. Ele sabe tudo o que vai acontecer comigo, contigo. Ele sabe tudo o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, ele sabe. Ele conhece o profundo. Amém? Então, aqui, ó, aponta para o conhecimento prévio de Deus, né? Então, a presciência, né, o conhecer de antemão, aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes de elas acontecerem, tá? É a onisciência de Deus, é um atributo divino que o Senhor não deu a nós. Se desse, já pensou? Você soubesse tudo o que vai acontecer amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, né? Aí a gente ia falar o quê? Então, ia pensar o quê? Ah, eu sou Deus, agora eu não preciso mais de Deus. É isso que ia acontecer. Mas só que Deus, ele sabe até onde ele dá limite, né? Ele conhece o limite de todo mundo. Então, assim, Deus elegeu de antemão aqueles, vou botar aqui, aqueles que soube que iriam crer e preservar em Cristo. Olha que coisa importante. Se Deus precede todas as coisas, então ele sabe quem é que vai pecar. Ele sabe que todos vão pecar, lógico. Mas ele sabe também aqueles que, mesmo pecando, tropeçando às vezes, mas não vai ser aquele pecado que vai impedir o trabalhar a obra de Deus. Você está entendendo? A diferença de pecar e ter uma vida de pecado, uma vida de iniquidade. Então, eu costumo dizer que quando o Senhor vai falar assim, ele sabe quem é que vai pecar, né? Ele sabe que nós pecamos, nós somos salvos pecadores, mas pecadores arrependidos. E tem aqueles, irmãos, que têm uma vida de pecado, que vivem na iniquidade. Então, qual é a diferença, pastor? Aquele que comete, aquele que fica preso naquele pecado e não se liberta. E o pecado, o salvo, o pecador, é aquele que às vezes tropeça. Não é planejado, não é o pecado planejado. Mas quando ele tropeça, ele reconhece o seu erro. E se conserta desse erro e não pecas mais. Isso é o que Jesus falou, aí não peques mais.
Quando ele falou não peques mais, não quer dizer que a pessoa não vai pecar nunca mais. Ele está dizendo, não cometa mais esse pecado. Deu para entender? Então o Senhor sabe aqueles que vão ser fiéis. Ele sabe quais serão aqueles que vão perseverar, mesmo se ele fraquejar. Mas vai perseverar. Mas vai continuar. Mas vai permanecer até o fim. Amém? Até aí alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Glória a Deus. Estou sentindo o ar está seco. Sentindo que o ar está seco. Vocês estão sentindo isso aí também? O ar está meio seco. Estou falando aqui, estou até com a garrafa d'água aqui, ó. Garrafa d'água. Estou com uma garrafa d'água aqui, que eu estou sentindo o ar seco, né? Então vamos lá, gente. Você já sabe, né? Quando você quiser falar, abre o microfone. Então vamos lá. Os redimidos pelo sangue de Cristo. Aí nós vamos ver que a ação da Trindade, né? Ele vai gerar o fruto dos redimidos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o plano de salvação, né? Ele vai, como a gente viu lá no começo, o Pai, ele planejou, o Filho redimiu e o Espírito Santo deu a condição de salvo, né? Deu a adoção de filho, certo? Então tudo pela Trindade, pela ação trinitária. Então a igreja, qual é o resultado disso? A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Por causa da obra redentora, a igreja nasceu, porque através da pregação, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. As almas que se converteram através da pregação, através dos sinais, né? Então, essas pessoas começaram a seguir a Cristo, começaram a obedecer o chamado de Cristo, e aí a igreja foi se formando. Nela, os crentes são chamados por Deus e recolhidos como eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Segundo a presciência de Deus Pai. Segundo o conhecimento de antemão. Segundo a onisciência de antemão de Deus. Deu para entender? A presciência de Deus, a onisciência de Deus. Então o Senhor escolheu aqueles. Como é que Deus ia escolher, por exemplo? Jesus ia escolher Pedro como apóstolo, sabendo que ele não ia dar continuidade à obra missionária. Né? Como é que Deus ia escolher João, sabendo que ele não ia dar... Está entendendo? A gente não tem como saber disso. Você não tem como saber. Se eu vou chegar até lá, se eu vou... Eu não tenho como saber. Mas o Senhor sabe porque Ele te chamou. Agora, existem os sinais, existe o fruto que vai ser o termômetro daquele crente que vai até o fim e aquele que vai parar. Então, o crente que gera fruto, e fruto bom, ele dá sinais de que ele vai até o fim. Você vê que, vamos pegar o exemplo de Pedro rapidinho. Pedro, ele era um homem que agia por impulso. Pedro tinha muitos defeitos, muitos. Mas uma coisa que ele tinha era a lealdade. Então não são os defeitos que vai te rotular se você vai ser fiel ou não. Vai ser o que está no seu coração. Isso ninguém tem como saber, só Deus sabe. Porque eu posso ser leal, mas ter muitos defeitos. Tá? Eu posso ser leal, mas por causa da minha impetuosidade, por causa das minhas ações, né? Até porque Pedro estava ali num aprendizado, né? E depois a gente vê que
o Espírito Santo de Deus ele vai amenizar aquele homem, né, impetuoso e vai transformar ele. Então, à primeira vista, pode alguém poderia dizer: esse homem aí não serve para ser discípulo, muito menos apóstolo, tá? Mas só que só Deus sabe o coração, a lealdade, a fidelidade da pessoa. Então Deus vai escolher a pessoa segundo o seu coração fiel, né? Quando Deus foi escolher o novo rei para Israel, o Senhor olhou para quê? Para o coração de Davi. Ele não olhou para a aparência, mas olhou para o coração. E é isso aqui. É essa presciência que o Senhor tem e que nós não temos, né? Por isso que o Senhor fala, a palavra de Deus fala para a gente não julgar, para que não sejamos julgados também com a mesma medida, porque nós não temos condições de julgar, porque nós não temos a presciência de Deus. Então, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, lá em 1 Pedro 1:2. Então, aqui vamos né, juntar aqui a frase. Então, nela os crentes, né, a igreja é o resultado direto da redenção do Filho. Né? Nela, a redenção, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência do Deus Pai e a aspersão do sangue de Jesus. Né? Ou seja, nós somos reconhecidos por causa da marca do sangue. A aspersão é jogar o sangue. Né? Como esse termo aqui é usado no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no templo, na tábua do propiciatório ali, onde é a tampa da Arca da Aliança, e ali ele aspergia o sangue. Aspergir, né? A aspersão é salpicar, é jogar o sangue ali do sacrifício para que os pecados do povo que ofereceu aquele sacrifício sejam perdoados. Então aqui está em 1 Pedro 1:2, né? 1 Pedro 1:2. Se alguém tiver com a Bíblia aí e quiser abrir, enquanto eu vou lendo aqui, Tá, tá? eu vou ler aqui. 1 Pedro 1, 1 2. versículo 2. É, Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, em santidade do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz lhe sejam multiplicadas. amém. Tá até no texto que a gente leu. Mas é bom ler de novo. Então, santificados em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue. Ou seja, para a conversão, para a remissão, a aspersão do sangue. Então, olha só o papel importante da igreja, olha o papel importante meu, seu, de todos nós. Hein? Então, nesse anunciado, temos a atuação do Pai, que elege, que ele elegeu, ele nos escolheu pela presciência, e do Filho, que redime com o seu sangue. O Filho, Jesus, né? Ele com o seu sangue, ele nos redimiu. A ação do Filho veio como remissão aqui, tá? E a frase, a expressão do sangue que veio explicando, remete ao ritual do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança e a expressão concedia o benefício aos adoradores. Isso está lá em Êxodo 24:8. Do mesmo modo, Cristo estabelece uma nova aliança com o seu próprio sangue. Aí agora não é o sangue do sacrifício agora é o próprio sangue. Ele é o Cordeiro. Ele agora é a aspersão do sangue. Ele agora vai ser o sacrifício perpétuo para a remissão dos pecados, para nos redimir dos pecados, tá? Para nos dar a condição de salvo. Vai estar aqui, Hebreus 9, 13-15. Né? Não sei se a pastora já está aberta aí a Bíblia, mas eu vou abrir aqui também. Ou não, que eu estava com Êxodo. Eu pulei, né?
Eu pulei, então lê aqui. Pode ler o Êxodo, então, por favor. Êxodo 24:8. Também. Então Moisés pegou aquele sangue e derramou sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com você, com todas estas palavras. Amém. Eis aqui o sangue. Este é o sangue da aliança que aqui está na tradução Yahvé fez convosco por meio de todos esses mandamentos. Então, todo o firmamento ali da aliança foi estabelecido através da aspersão do sangue de algum animal da oferta. Mas agora, no Novo Testamento, está aqui, ó, Hebreus 9, do 13 ao 15. Vamos ver aqui. Hebreus 9, do 13 ao 15. Se a pastora achar primeiro, pode ler. Cata aos Hebreus. Quer que eu leia, pastor? Ô, pastor, rapaz. Pode ler. Pode ler, sim. Peraí. Acabou de voar a página aqui. 9, né? 9:3. 3. Só o 3 ou do 3 ao 5? É do 3. Deixa eu ver aqui de novo. É do 3 a. Ah, não, tá errado, gente. É do 13 ao 15. É capítulo 9, versículo 13 ao 15. É, do 13 ao 15. Tá. 9 do 13 ao 15. Isso. A mulher louca e alvoroçadora é simples e não sabe coisa É isso alguma. não, pastor. Ô, não é isso não? Não, Hebreus 9, Hebreus, do 13. Eu falei assim, tem certeza que é isso? Eu tô Do lendo o 13, sangue. é do capítulo 13 ao 9, 15. versículo 13. Tem que rir. Ai, Jesus, só vocês para me fazer rir mesmo. Ou eu mesmo vou. Vai, onde que fala? Fala de novo, pastor. Hebreus, capítulo 9, versículo 13 até o 15. Peraí. Gente. O pastor agora tá rindo. Deve estar rindo até agora. Glória a Deus. Tá aí na tela. Amém? Amém? Amém, pastor. Ai, tem que rir. Eu não tô nem aguentando parar de rir. Vai. 9, versículo 13, né? Isso. Porque se sangue de touro e bodes e cinza de uma novilha esparzida. É isso mesmo, pastor? Agora? Tá certo. Pelo amor de Deus! Eu falei, pelo amor de Deus, é isso mesmo? Porque esse sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, e pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento,
os chamados receberão promessa da herança eterna. É só até Glória a aí. Deus. É até o 15, isso aí. Então o texto está falando isso aí, ó. Se o sangue de um animal, né, que Bicho, muitas vezes era até impuro, né, podia purificar, podia, né, redimir dos pecados, que dirá o sangue do Senhor Jesus, né, que mediante o Espírito ofereceu de forma imaculada a Deus. Então, muitas vezes, precisamos, né, valorizar o sacrifício de Cristo. Obrigado, pastora. nada. Eu que tinha entendido errado. Eu estava lendo. Sabe onde eu fui ler? Eu li Provérbios. E bom de longe, né? Mas acontece, às vezes eu erro feio. É a quantidade de remédio que eu já tomei. É, Que luta. pois é. Mas ainda assim, né? A gente tem. A pastora está se esforçando aí, graças a Deus. E daqui a pouco Amém. você está 100%. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, gente, o que o texto está dizendo aí em Hebreus? Né, se pelo sacrifício de animais, né, havia purificação, havia santificação, que dirá pelo sacrifício de Cristo. Então temos que valorizar esse sacrifício que o Senhor nos fez, porque não haverá outro sacrifício, né? Agora o sacrifício é nosso, de quê? De a gente honrar o sacrifício dele, valorizar o sacrifício do Senhor, obedecendo às suas escrituras e nos entregando totalmente ao Senhor, à disposição, a nos disposicionar, né, se posicionar na sua obra redentora, porque agora nós somos os sacerdócios, né? Nós é quem vamos levar a palavra de santificação, de cura, de libertação. Nós é quem vamos levar. Então ele amou a igreja aqui, ó, voluntariamente e morreu por ela no lugar dela. Olha que coisa linda. Ele amou a igreja voluntariamente, morreu por ela e no lugar dela. E esse ato é substitutivo, né? Substitutivo, que palavra difícil, né? Esse ato é substitutivo, único, definitivo e eficaz, ou seja, ele substitui a lei, né? Cujo único, definitivo e eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus. Ele vai reconciliar o homem com Deus, irmãos. Não tem outra maneira de haver conciliação com Deus, a não ser por esse ato que o Senhor fez, a não ser pela redenção, a não ser pela aspersão do sangue do Filho, né, da conciliação, conhecendo, recebendo o Senhor nas nossas vidas. Então, aqui nós temos Efésios 5, 25. Eu não sei se vocês já estão aí com a Bíblia aberta. Efésios 5, 25. Eu tô. Então, quem pode ler, por favor? Tá, vou ler Efésios 5:25, né? Isso. Tá. Vocês, maridos, amem suas esposas como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É isso aí. Forte. Então, foi isso que Demais Jesus da fez. conta. Então, ele amou a igreja de uma forma tão grande, tão, vamos dizer, tão infinita, né? Que aí lá o apóstolo Paulo vai dar em Efésios esse amor que o homem deve ter pela sua esposa. Ele fez essa comparação, tá vendo? Então, é algo tremendo, é algo forte. Então, cujo efeito reconcilia o homem com Deus, 2 Coríntios 5,18. Eu não sei se a gente já leu isso aqui. Não, a gente leu 13. Então, segunda carta aos Coríntios, né, capítulo 5, do 18, 5:18? 18 e 19. Tá, peraí. 18 e 19? É, Tá. E tudo isto provém de Deus,
que nos reconciliou consigo, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a palavra da reconciliação. Glória a Deus. Então, o sacrifício dele foi nos unirmos, né? Unir com ele mesmo, reconciliar com ele, com Deus e com ele mesmo, e purificar o pecador, a purificação do pecador. Amém? Tá bom. 1 João 1,7. Primeira carta de João 1,7. Vou colocar aqui também para a gente acompanhar. Aqui, ó. Se entanto andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tá vendo? Só está em comunhão quem anda na luz, né? Então, aqui, ó, se no entanto andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. Então você vê, irmãos, por que muito crente não tem comunhão com o outro? Porque não está andando na luz, está andando em trevas. As trevas ele não se mistura, a luz não se mistura, porque a luz vai resplandecer sobre as trevas. Isso é fato. Então precisamos, irmãos, estar em comunhão, andando todos nós na luz, andando em espírito. Amém? Então, Pastor, oi. eu achei aqui um versículo aqui, agora eu estava lendo aqui onde você leu, Sim. no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 14, também tem a ver com a nossa aula. Ele fala assim, ó, pelo que, amados, aguardando estas coisas, que está aguardando a vinda, né? E está falando sobre a vinda de Jesus, a promessa da vinda. Ele está falando, pelo que, amados, estão aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados, irrepreensíveis e em paz. É isso aí. É a purificação, né? Porque o efeito da purificação do sangue, que o sangue de Cristo que faz em nós. Então, se não existe essas referências, né, que o Espírito Santo nos traz por causa do sacrifício de Cristo, se não existe essa diferença, essas características em nós de andarmos na luz, termos paz uns com os outros, né, sermos mansos, humildes, os atributos do Espírito Santo foi dado a nós. Se não tem isso, então não tem conversão, gente. Uma coisa é como eu estava dizendo antes, uma coisa é a gente ser, muitas vezes, imaturos e estamos no início conhecendo, e aí a gente deixa o velho homem um pouco entrar, mas depois que você se purifica totalmente, passa o processo de santificação, purificação, o processo de libertação, essas coisas não podem mais acontecer. E se vier à tona, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo para que não se consuma, né? Para que essa coisa da carne, essa vontade da carne, não se cumpra, né? Então, precisamos de estar cheios mesmo disso aí, dessa palavra aí que a pastora leu também, que é uma palavra que traz a transformação. O texto está dizendo que nessas características é verdadeira do homem e da mulher transformado, tá? Santificados pelo Espírito Santo. Está aqui o título aqui, ó. A obra do Espírito Santo é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo, tá? Então, não existe, né, a obra, né, sem a identidade de Cristo. Não existe fazer obra sem o nome do Senhor ser glorificado, tá? Aqui, ó. Eleitos, né? Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Não, olha só. Santificados pelo Espírito Santo. A obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da igreja.
Qual é a identidade da igreja? Eleitos segundo a presciência de Deus. Eleitos segundo os chamados, né? Os chamados de antemão, né? De Deus, Pai, em santificação do Espírito Santo. E a aspersão do sangue de Jesus Cristo, né? Então, a presciência de Deus, a santificação e a aspersão, a purificação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:2, acho que já lemos, né? O conjunto desse versículo revela a cooperação trinitária, né? A cooperação, a ação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo na salvação. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Então, é uma ação trinitária, em três. Mas a gente estava falando desde o início da aula. O termo santificação, do grego agiasmos, indica separação do pecado. Então, santificação, também viu na outra aula, é separação, é separado. Então, quem é santificado não se mistura. Quem é santificado não tem um pouquinho de lá e um pouquinho de cá. Quem é santificado é separado. Bom, separado de quê? Do pecado e a consagração ao serviço do reino. Sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. Você sabia disso? A igreja, ela tem dois... Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso para vocês. A igreja, ela tem duas tipificações. Um organismo, né? Um organismo jurídico, tá? O organismo jurídico, que no caso está falando a instituição humana, e o organismo vivo, tá? A igreja tem duas tipificações, porque, pastor, mas não é só organismo vivo. O que é o organismo vivo? É o Espírito de Deus sobre a igreja. O organismo vivo quer dizer a igreja espiritual. O organismo humano, jurídico, significa a igreja que tem que cumprir o seu papel, né, diante da sociedade. Então não tem como falar assim, a igreja é só espiritual. Isso aí a gente está falando do organismo vivo. Agora, quando eu falo do organismo, né, humano, eu estou falando da igreja com as suas jurisdição, com as suas responsabilidades jurídicas. Você está entendendo isso? Então, a igreja tem duas organizações, a jurídica e a outra como organismo vivo, aonde todos temos que estar em comunhão. Todos temos que estar obedecendo a um só Deus, e todos temos que estar inseridos em um só corpo, para que esse organismo vivo ele permaneça vivo. Porque, como está dizendo ali, se não tiver, né, sem a ação do Espírito Santo, a igreja não passa de uma instituição humana, ou seja, de uma organização apenas jurídica. Tem muitas igrejas aí que ela é uma igreja muito bem organizada, muito bem adornada, é uma igreja grande, a igreja cheia, é uma igreja que tem todas as repartições, tudo organizado, mas quando você vai ver o organismo vivo, o que a igreja produz? Não produz nada de espiritual. Ela só produz o que um organismo jurídico, uma empresa produz, tá? Mas não produz o fruto do Espírito. Deu para entender isso? E mesmo por sua vez... Sim. Amém. E mesmo por sua vez, uma igreja que é um organismo vivo, que tem o Espírito Santo, ela precisa também estar com a igreja organismo humano, jurídico, também em ordem. Porque se a igreja, organismo vivo, funciona dentro de uma organização jurídica, ela precisa da organização jurídica também, então as duas têm que andar aliadas. Entenderam? Entenderam isso? Eu sei que é muita Amém, informação pastor. assim de repente. Amém. É muita informação, mas
vocês vão entendendo. De forma prática, né, para a gente estar lá na igreja, né, para a gente estar lá em comunhão, adorando, cultuando, a gente precisa pagar o quê? Pagar as contas da igreja, pagar as contas de luz, pagar o IPTU, né? Claro, a igreja é isenta de imposto, mas tem outras taxas, né, que a gente paga, luz, água, a manutenção da igreja, organizar ali de tempo em tempo, fazer a limpeza, as manutenções e tudo mais, a gente observar a logística da igreja, o que, que precisa melhorar, enfim, são diversas coisas. Essa é o organismo humano da igreja. Então tem que estar tudo em ordem para poder o organismo vivo trabalhar dentro desse organismo jurídico. Viu? Foi fácil, né? De entender agora, né? E o Espírito que vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. Tá? O Espírito que vivifica, purifica. Olha só, vai ter duas ações. Ele vai ter ação aqui nesse caso, de purificar e conduzir em conformidade com quem? Com Cristo. Segunda a Tessalonicenses 2, 13. Pode ler? Estou ansiosa para ler. Pode ler. É forte. É fortíssimo. Fortíssimo. Mas fortíssimo ainda é ele todo, né? Mas vamos lá. E vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Pode ler o 14, pastor? Posso? Pode ler também. Mas, se alguém não obedecer à nossa palavra contida nesta carta, marquem a pessoa e não se misture com ela, para que ela se sinta envergonhada. Contudo, não a tenha como inimigo, mas chame a atenção dela como irmão. Meu Deus. Pode ler de novo, pastor. Acho que eu abri aqui errado. É 2 Tessalonicenses 2,13, né? E 2,13. Abri certo, sim. É porque está em outra tradução. Deixa eu... Quer ler a daí? Pode ler a daí, pastor, se quiser. Não. Eu vou botar a tradução O meu aí. está muito diferente. O meu tá muito diferente disso aí. É 2 Tessalonicenses, não é isso? Tá muito diferente. 2,13. E vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Aí no 14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra contida nesta carta, marquem a pessoa e não se misture com ela para que ela se sinta envergonhada. Pastora, você não está em 1 Tessalonicenses, não? Não está no lugar certo, não, que aqui não tem Meu isso. Deus, eu estou na 2, estou 2, 3. Não, é isso não. Então, a minha Bíblia está com um negócio diferente. Deixa eu botar aqui na linguagem de hoje, então. Calma aí. Para ver se é isso. Vou botar na tradução de hoje. O meu tá diferente, é beça. O meu está na segunda. O meu. Versículo 13, não é? Aqui tá assim, ó. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós, Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, fé e da verdade, para que o vosso evangelho que vos chamou para alcançardes a glória de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso. A minha tá diferente aqui. Peraí, tem alguma coisa de errado. Mas amém, pode continuar. Deve ter primeiro, pastora Rose. Deve ter tido algum erro de edição aí na sua Bíblia. Primeira vez que eu vejo isso, mas acontece, pode acontecer. Nem na 1 Tessalonicenses também não está parecido com o que ela leu, não. É um erro de edição, com certeza. É um perigo, já pensou? Abre lá para pregar,
Aí Não, abre. gente, não é a Bíblia que está errada, não. Sou eu que estou errada. Calma aí. Ah, Ah, então tá igual Eu eu. tô lendo. Essa que eu fiz, ela quis fazer também. Na verdade, eu li o capítulo 3, no versículo 13. Na verdade, é 2:13, né? Eu estava tá. lendo Bom. 3:13. Tá Agora igual tá. eu naquela hora. Misericórdia. A gente já nervosa, preocupada com a Bíblia distorcida a poder. A pastora ficou com inveja da pastora Tassiana, que deu errado É, também. é verdade. Que luta, né? Que Então, olha luta. lá, vamos lá. O texto é esse, ó. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, em quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos. Tá vendo a presciência? Os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a Amém. presciência de Deus, olha a declaração de Deus, né? Para a condução do Espírito, para a purificação e para a salvação. Amém? Obrigado aí vocês. Continua com a Bíblia aí, porque não vai dar tempo de ler os textos todos, que é muita coisa, tá vendo? E eu pretendo terminar a aula, essa aula não é muito grande, eu pretendo terminar ela até mais ou menos mais 8h30, mais tardar 8h40. Mas eu acho que a gente consegue terminar antes de 8h40, tá? Então, a igreja e a comunhão com a Trindade. Então, a igreja, ela anda sempre em comunhão, gente, não tem como. Não tem como andar uma coisa separada da outra, né? Ah, eu sou a igreja do Espírito Santo, eu sou a igreja de Jesus, eu sou a igreja de Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tem como. Então, a comunhão com o Pai. Então, a igreja, ela tem que ter a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o amor mostrado por Deus tornou possível o nosso relacionamento com Ele. João 3,16. Espera aí só um minutinho. Abraão, você não está participando da aula, não? Então, fica aqui, sentado aqui, por favor. João 3,16. João Esse a gente 3,16 é um sabe texto. até de cor, né? Mas eu sempre esqueço. Todo mundo sabe. Eu nunca consigo lembrar, mas fala aí, pastor. Porque Deus amou o mundo de Amor, tal mundo, maneira que deu seu Filho porque, unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. então, aí depois que eu vou ler, eu falo, é isso mesmo, mas eu nunca consigo lembrar assim logo de cara. Eu demoro para lembrar. Então, Deus amou muito de tal maneira. Por isso enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Acerca disso, ensina a Escritura. Conservai a vós mesmo no amor de Deus. Conservai a vós mesmo no amor de Deus. Então, quer dizer, o Senhor nos ama, mas a gente precisa conservar esse amor. Olha só. Deus me ama, dá tudo certo, tudo pronto. Não, gente. Tem que conservar esse amor. Como que a gente conserva o amor? Amando de volta, né? Então tá lá em Judas, né? Judas Iscariotes não, tá? Judas discípulo. Judas 1:2, parte 1. Judas 1:21, parte A. Tá? Então quem tiver a Bíblia aí e quiser ler. Então o verbo conservar vem de filachat, ou vilaxat, que palavra difícil, que ressalta a urgência e significa manter e preservar, guardar, permanecer. João 8:51-55. A Escritura admoesta aos crentes, ou seja, chama atenção aos crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós, o amor que temos por Ele e o amor que devemos aos irmãos. Está vendo? Preservar o amor e a gente amar de volta, amar o próximo como a ti mesmo. Então não adianta eu só querer ser amado e não amar, tá? 1 João 4:10-12. Estar em amor de Deus implica caminhar na sua vontade. Olha lá. Indica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos.
Permanecer neste amor denota verdadeira comunhão que se manifesta em uma vida de temor ao Senhor. Filipenses 2,12. O amor de Deus é, portanto, a fonte do sustento da comunhão com o Pai. Olha só isso. O amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança na vida cristã. Então, gente, aqui só falou de amor. É atributo de Deus, atributo dado do Senhor para nós. Então, sem isso, irmãos, sem preservar o amor, como está falando aqui, a comunhão com o Pai, não adianta, irmãos. Se a gente não ama a Deus, não ama o próximo, não adianta. Não adianta que não vai estar inserido na videira, não vai estar inserido no corpo. Porque tem que amar. Para você estar perto de alguém, você tem que amar, porque você vai ficar muito tempo, não é só 10 minutos. Não é só durante o culto. Então a igreja, acabou o culto, acabou a igreja se espalha? Não. A igreja continua. Então eu só vou amar quando eu estiver na igreja, quando eu estiver no culto? Não. A igreja continua. A igreja não é lá só aquele momento. Lá, a igreja, como a gente estava falando, é o organismo. A igreja é um organismo. Só que a igreja, dentro desse organismo, existe o organismo vivo. Tá? É o organismo jurídico que é alimentado, vamos dizer assim, que é sustentado pelo organismo vivo, que somos nós, que somos a igreja de Cristo. Tá? Então, a comunhão com o Filho. João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, a verdade e a vida. João 14,6. Do mesmo modo, Judas exorta aos salvos a manter a esperança gerada pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. Manter a esperança pela misericórdia do nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Então, as misericórdias do Senhor é para quê, irmãos? Para a vida eterna. Então, preservamos o amor, preservamos a misericórdia, a esperança, tá? Porque, irmão, sem isso não adianta. Judas 1,21. Agora vem Judas 1,21, parte B. Então agora a gente é obrigado a ler. Porque mostrou parte A e parte B. Quem vai ler? Posso ler. 21, o quê? Judas 1. 21. Aí naquela outra versículo deu a parte A e depois deu a parte B. Então vai ler tudo. 1,21. Mantenha-se. Mantenha-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Glória a Deus, tá vendo? Aqui na minha tradução, tá? Continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. A esperança, mesma coisa, né? A esperança que está te falando aqui. Se a gente não crê, irmão, na palavra de Deus, a gente não crê em nada, não tem esperança. Porque se eu conheço a Escritura e não creio que está escrito nela, que efeito isso tem? Entendeu? Na primeira batalha que vier, eu vou desistir. No primeiro tropeço que eu der, eu vou cair e vou ficar no chão. Então eu preciso crer na Escritura e saber que se eu cair, a mão forte do Senhor vai me levantar. Que o Senhor vai usar, que as pessoas que estão ao meu lado vão estender as mãos. Porque se estamos em amor, quem ama não vai deixar o outro perecer. Não vai fazer nada enquanto o outro está morrendo, não é? Então a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois ela já está, né? Ela já está aqui mesmo, né? Pois está em Cristo, né? Que vive em nós. Hoje é requisito essencial para essa dádiva, né? Estar em Cristo hoje é requisito essencial para essa dádiva, a vida eterna. Quem quer a vida eterna? Todo mundo quer. Mas tem que estar em Cristo. E para estar em Cristo tem que amar, tem que perseverar, tá? Tem que ter esperança e continuar firme.
João 5,11. Desse modo, é impossível possuir vida eterna sem ter comunhão com Cristo. Está explicado. Quer ter vida eterna? Tem que ter comunhão com Cristo. Tá? A gente vai adiantar um pouquinho para a gente não passar muito da hora, tá, gente? Mas quando tiver um versículo aí que, de repente, vocês acharem que tem que ler, ou eu mesmo, aí vocês param aí. A comunhão com o Espírito. Então, a comunhão, nós vimos a comunhão com o Pai, com o Filho e agora com o Espírito. Então, a comunhão com o Espírito. A comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito Santo. Gálatas 5:25. Eu acho que eu já sei mais ou menos o que está escrito lá. Gálatas 5:25. Vamos ler. Se alguém tiver aberto, pode, com a Bíblia aberta, pode ler também. Gálatas 5:25, que vai estar escrito que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Tem gente que quer o Espírito Santo só para o dom. Eu quero ter os dons do Espírito Santo, mas saiba que ele tem a ação de te conduzir. Ele também te conduz. Não sou eu que uso o Espírito Santo, é ele quem me usa, então ele vai me conduzir. Tá entendendo? Então, a oração no Espírito não se resume em palavras, mas expressa a intimidade ativa e dependente da direção divina. Romanos 8:26-27. O Espírito é quem promove a unidade no corpo de Cristo. Efésios 4:3. A comunhão com ele nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, perdão e cooperação. Olha lá. Gente, tem reconciliação, perdão e cooperação. Não tem isso, não tem o Espírito Santo. Quanto mais a gente está lendo aqui, eu estou lembrando quantas pessoas já não têm mais o Espírito Santo, então. Porque não é possível que as pessoas não conseguem viver em comunhão. Não é possível que existem pessoas que não conseguem viver em cooperação. O que é cooperar, pastor? Todo mundo sabe o que é cooperar, não sabe? Cooperar, irmãos, é trabalhar junto. E não é só trabalhar junto, é trabalhar em harmonia. Né? Em harmonia. É como se fosse uma música, o Bruno está falando. Como se fosse uma harmonia de uma música. Podem ter mais de 10 instrumentos tocando ao mesmo tempo. Mas se um deles tocar uma nota diferente, logo se percebe. Por quê? Porque vai desentoar toda a canção. Agora, se os 10 instrumentos tocam na mesma nota, eles formam uma harmonia. Assim, somos nós, irmãos, a Igreja de Cristo. Tem que haver a conciliação do Espírito para que haja também o perdão e a cooperação. Tá? Efésios 4:30-32. Deixa eu ver se eu acho aqui. Efésios 4, do 30 ao 32. Ó. Já sei, pastor. Pode ler então, pastor. 4, 30, 32? E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual estão selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas do meio de vocês. Antes, uns com os outros sejam bondosos, misericordiosos, perdoem-se uns aos outros, como também Deus perdoou vocês em Cristo. Amém. Tá vendo aí? A gente quer ser perdoado, mas não quer perdoar, não. Ele tem que me pedir perdão primeiro. O problema é dele. É assim que a maioria pensa, né? Então a gente precisa, irmãos, viver isso aí. O perdão, a reconciliação e a cooperação. Senão, a igreja fica dividida, irmão. Igreja dividida, reino dividido não subsiste.
Está na palavra. Assim, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio das celebrações. Então, a unidade cristã não é tá todo mundo ali, ó, unido no culto, unido nos eventos, nas festas, nas, na, nos eventos que tem as igrejas, programações, as festividades. Não é isso que é a união, irmãos. A união é verdadeira, é a união do coração, que a pessoa está ali por amor ao próximo, por amor a Deus, amor à obra. Aqui, ó, mas é preservada pelo Espírito. Quando os crentes vivem em comunhão e amor sacrificial. Efésios 5 do 1 ao 3. Vamos lá ver? Deixa eu mudar aqui Pode para... ler, pai? Pode. Pode. 5:1 ao 3, né? Isso. Tá. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós em oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza nem sequer sejam mencionadas entre vocês como convém a santos. Amém. Então o apóstolo Paulo ele vai falar o quê? Para viver, em outras palavras, em santidade, né? Como uma oferta de perfume agradável, aqui na tradução aqui que eu estou, como um sacrifício que agrada a Deus. Mas o pecado, né? Mas vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa. Olha aí, gente. A Bíblia, aqui o estudo hoje está batendo na gente. Ó. Não pode nem ser assunto de conversa, que dirá praticar. Não pode ser nem mencionado, quanto mais praticado. Você está entendendo como é que o negócio é sério, gente? Que uma coisa que a gente acha boba pode acabar com a comunhão. Então a comunhão não é estar assim pertinho do outro, agarradinho. Tô com você lá, tô com você. Vou lá te apoiar. Não é só isso, mas é a comunhão de nos juntarmos e sermos um só corpo, tá vendo? Assim como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, trabalham juntos e se tornam um só, assim também a Igreja de Cristo, que são muitos membros, cada um usado como o Espírito Santo quer, tem que se tornar um só. Beleza? Alguém tem dúvida? Então, no tópico 3, que é o tópico final, a igreja é enviada pela Trindade. E aí, depois que a igreja se conhece a intimidade com Deus, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, que é um Deus só, entendeu tudo isso, o amor, a perseverança, a fé, a comunhão verdadeira e tudo mais, agora a igreja é enviada. Ela vai ser enviada para praticar as obras, a fé que ela aprendeu. Então, a missão dada pelo Pai. A Trindade age de forma cooperativa. Cooperativa, aí de novo a palavra cooperativa. Junto, em unidade. No envio da igreja ao mundo, a missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. A origem, agora você fala, como que a gente vai pregar o Evangelho com a igreja dividida? Não vai. Porque o Evangelho, ele prega a união, a santidade, a conversão, a novidade de vida. E aí eu saio para evangelizar, mas não vivo em comunhão com o meu irmão, não tenho comunhão na minha casa, não tenho comunhão com a igreja nem com Deus. Então eu vou produzir qual fruto? Fruto da divisão, da rebeldia. Então a origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Primeira carta ao Timóteo 2,4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Pode ler, você já abriu, pode ler. 2:4, Pode. né? Tá vendo ler errado de novo. É.
que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. É isso aí. Tá aparecendo para vocês aí também o texto, a Bíblia? Tá sim. Ah, tá. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer isso. Tem gente que fala assim, nem todos vão ser salvos. Infelizmente, mas o Senhor quer que todos sejam. Então, desde o Antigo Testamento, vemos Deus chamando e enviando o seu povo para a luz, para ser luz entre as nações. Isaías 49:6. Tá? No Novo Testamento, esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja. Tá? Por meio da igreja. Instrumento do Pai para proclamar a sua graça. 2 Coríntios 5, 18, 20. A missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno do Pai. Efésios 1, 4 e 11. O envio do Filho é o ápice desse propósito, ou seja, é o auge. O envio do Filho é ali a cartada final de Deus. Entendeu? Desse propósito. E a igreja é chamada a participar dessa missão como um corpo de Cristo no mundo. Um corpo só, irmãos. A igreja é um corpo só. Qual a igreja, pastor? A igreja, aqueles que se chamam servos de Deus. Todos. Chamados servos do Senhor, obedientes. É a igreja do Senhor. São muitas denominações, mas dentre todas essas denominações, que são centenas de milhares espalhadas no mundo, todos que compõem essas denominações, que são servos de Deus, que são obedientes e fiéis ao Senhor, esses são a igreja de Cristo, e nós fazemos parte todo esse povo aí. Somos um corpo só. E aquela história que Jesus chama a pessoa de servo não é fiel. João 17, 18. Isso aí é outra coisa, filho. Vai ter uma palavra dessa aí. Tem, mas não é sobre isso que a gente está falando, não, entendeu? Isso aí é parábola. Assim, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Então, Jesus falando ali. Bom, assim como foi enviado no mundo, João foi enviado no mundo, ele também enviou a muitos também. Então, o Filho comissiona seus discípulos. Ele vai começar a comissionar, a dar as suas responsabilidades. Então, o Filho enviado pelo Pai agora envia a sua igreja. Após a sua ressurreição, Cristo ordenou: portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas, e eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. O Abraão mencionou aqui a parábola dos talentos, né? Que ele falou assim, tem uma palavra que fala servo mau e infiel, não é? Então, foi aquele que o Senhor deu a responsabilidade, deu o dom, mas aquele servo, o terceiro servo, que recebeu um talento, né? Recebeu uma parte ele pegou e enterrou com medo de perder. E um que recebeu 3, acho que 3, granjeou mais 3, e o que recebeu 5, granjeou mais 5, e o que recebeu 1, eu acho que é isso, granjeou nada. Ele falou, melhor que tivesse guardado meu dinheiro no banco, porque quando eu chegasse, você teria rendido os juros. Então, isso faz uma analogia, né? Fez analogia a um banco, que é onde você guarda o dinheiro e depois você pega com juros. E assim, irmãos, o Senhor confia em nós, entregar o seu Espírito Santo, se sacrificou para entregar o seu Espírito Santo a nós, com os seus dons, nos direcionando, para que quando ele vier de novo, nós termos, algo para devolver para ele, que são as almas que estão aí para ser granjeadas, irmãos, para o reino do céu. Então, a tarefa da grande comissão, é uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. É responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus, tá vendo? É responsabilidade da igreja
Evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Não é só do pastor, não é só da liderança, não, irmão. É claro que a liderança tem que ensinar para poder a igreja ensinar. É o que eu falo, eu sempre falo isso, irmãos. Nós ensinamos para vocês também ensinar. Nós não ensinamos para vocês ficar só ouvindo e ficar de braço cruzado. O que a gente ensina, o que a gente prega da palavra de Deus, o que a gente orienta, é para que isso seja passado para outros, passar adiante, tá? Como está aqui o texto em 2 Timóteo 4:2. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la. Seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Olha, insistir, ensinar com toda a paciência. Eu não tenho paciência, Abraão, que está falando aqui, com pessoa que não quer aprender. Né? A Abraão está falando assim, coisa que meu pai não tem. Eu não tenho paciência com quem não quer aprender. Eu estou gastando meu tempo, a pessoa não quer aprender. Mas quem quer aprender, eu tenho paciência. Quando eu vou explicar alguma coisa que a pessoa está ouvindo e aprendendo, eu tenho paciência. Agora eu estou explicando, a pessoa, não, mas eu não concordo com isso. Não, mas não é bem assim. Então aí eu não tenho paciência mesmo, não. Aí a Bíblia mesmo fala, se você chegar num lugar e dar a paz e a pessoa rejeitar, sacode o pó do seu pé, dê a meia volta e vai embora. Que aquela cidade não é digna de receber. Tá entendendo? Então, essa ordenança é uma expressão da graça salvadora, levando a mensagem do reino a todas as pessoas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá vendo a obra? O batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus, Atos 2:38. Mas a fórmula batismal é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é apenas uma liturgia, não, mas também é uma confissão pública da fé na obra redentora da Trindade. O Espírito vai capacitar e enviar. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Não tem como, irmão. O Espírito vai capacitar. Como é que você vai sem armadura? Lucas 24:49. Cadê as irmãs da leitura? Que não parou de ler. 24:49, não é isso? É porque já está terminando já. Vamos lá. Eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém. Está vendo? É um texto conhecido, mas eu não lembro. Até que o poder de cima venha sobre vocês. O texto aí que a gente conhece mais assim é ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Esse é o texto que a gente conhece na linguagem. Não é? É tipo... Muito poderoso. É uma oração, tipo uma oração forte, né? Glória a Deus. E se o povo, né, no geral, se a humanidade se atentasse mais para a promessa, as pessoas não se embaraçavam com coisas desnecessárias. Mas só que, por não observar a promessa, o povo se embaraça. E aí acontece de começar a ficar distraído, não querer dar atenção à obra, de não querer fazer mais nada, se acham dono de si mesmo, porque a gente não é dono de nada, né? Exatamente por isso, porque se a gente observasse o que Deus falou só nesse único versículo, a gente não rodava o pé um segundo de sair debaixo daquilo que Deus prometeu. Verdade. É isso aí. É a obediência, né? É ser direcionado pelo Espírito. É estar submisso, né, à direção de Deus através do Espírito. Porque o dom, como a gente já falou aqui, não é só para
O Espírito Santo não é só para dar o dom para falar em língua, para entregar profecia, mas é para se permitir ser direcionado, orientado. Então, é ele quem dá o poder e a ousadia aqui, ó, poder e ousadia. Tem muita gente que não está deixando o Espírito dar ousadia para testemunhar de Cristo. Atos 1:8. Em Atos, vemos o Espírito separando e enviando missionários para o serviço cristão. Atos 13:2. Ele não apenas acompanha, mas orienta, dirige a tarefa evangelizadora da igreja. Atos 16, 6 e 7. É o Espírito quem concede os dons espirituais para quê, irmãos? Para o exercício eficaz do ministério. Tem que ser eficaz. Tá? O Espírito, né, ele concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. Primeira carta aos Coríntios 12, do 4 ao 7. Vamos lá rapidinho, estamos terminando mesmo. 2, do 4 ao 7. Vai dizer, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, ou seja, palavras que vão convencer, não são palavras vãs, não são palavras fracas de mim mesmo, em outras palavras, né? Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, tá vendo? Mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que ele está dizendo? As minhas palavras não vêm de mim, vêm do Senhor, para vocês não dizer que é um homem quem fala, mas é Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Pastor, vai Não cair, está porém... dizendo que chegou ao fim. Ah, tá, porque eu marquei para terminar esse horário. Mas eu vou acabar. Porém, a sabedoria deste mundo, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Tá vendo? É isso aí. A sabedoria, né, que o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, é para o exercício eficaz, é o que o apóstolo Paulo está falando. Com eficácia, irmãos. Amém? Do Espírito Santo. Pastor, Então, oi? e aqui onde você leu, né, o terceiro parágrafo, não, o primeiro parágrafo aqui, de quando você começou a ler, ele fala que a missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Olha que coisa forte, né? Se você Sim. sem a presença do Espírito Santo, então tipo assim, fazer, se cansar, se frustrar, entendeu? Porque se o Espírito não te sustentar, você vai produzir o quê só no teu braço? Não vai, Não vai. não vai adiante. Tá vendo? Foi no versículo 4, 1 Coríntios 2:4, na parte B. É na parte B, mas aqui está em demonstração do Espírito Santo e de poder, né? Que as palavras de Paulo não consistiam nas suas próprias palavras, mas não na sabedoria humana, mas na demonstração do poder do Espírito Santo, certo? Porque senão a fé, até se a palavra for baseada fora do Espírito, a pessoa pode até surtir efeito, né? Eu posso até usar palavras de efeito, de inteligência, de sabedoria humana, vai surtir efeito na pessoa, mas vai surtir efeito temporário, porque daqui a pouco ela vai ver, caramba, aquela palavra que o pastor me deu, mas eu estou me sentindo fraco de novo, porque veio da inteligência humana. A inteligência humana é limitada, mas o poder de Deus, a eficácia do Espírito Santo, ela sustenta. E ela vai sustentando. Quando a pessoa começa a cair de novo, ela vai lembrar daquela palavra que veio do Espírito Santo.
usada por alguém, e não, mas aquela palavra veio de Deus, aí a pessoa se enche de novo. É assim que é o efeito do Espírito. Então, nessa conclusão, a Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a Igreja é chamada a cumprir o seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa Igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, ou seja, não é assim, ó, que não se possa absorver, que não se possa pegar, que não se possa sentir, né? Ela não é abstrata, mas é prática, viva e transformadora. E assim nós chegamos ao fim desse ciclo. Aqui tem os questionários que daqui a pouco eu vou disponibilizar para você. E aqui é a contracapa da revista que eu coloquei aqui, para quem não tem a revista, né? Então é isso, gente. O que vocês, né, têm a dizer? Tem alguma coisa a comentar, complementar aí? Né? Tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Qualquer dúvida, vocês procurem lá no grupo, gente. Não fiquem com dúvida, tá? A próxima aula, que vai ser no dia 12, domingo, dia 12, já vai ser com a nova revista. Então, vou estar para vocês verem aqui. É porque está com filtro, aí não dá para ver. Então, a próxima aula vai ser com essa revista aqui, A Igreja dos Gentios, tá? E aí, eu acho que foram 11 pedidos, né? Então, quem quiser pedir ainda, vai ficar mais difícil, porque para comprar uma revista só, você paga quase outra revista, o valor do frete. Então, né, quem quiser a revista ainda, ou você pode ir lá na CPAD, em Niterói tem, comprar direto, que você não paga frete, ou então tem que juntar pelo menos uns 5 pedidos, tá? Senão não tem como comprar, senão você vai pagar 2 revistas em uma só, bem? Então nós vamos estar encerrando, hoje é terça, segunda, né? Quarta-feira nós estamos mais uma vez com o culto de libertação, tá? E um ensaio, vamos ver se a gente marca amanhã, né, pastores? Ou, sei lá, quinta, não sei, do jeito que for melhor. É bom que todo mundo que todo mundo esteja no ensaio, nesse próximo ensaio. Então seria interessante a gente marcar. Se a pastora, eu não sei se a pastora até quinta vai estar boa, né? Vai estar bem. Pretendo estar lá em nome de Jesus. Bem, então. Mas talvez a gente, eu, a Júlia e Abraão, vamos ter que ensaiar mais, né? Para a gente ter mais ensaios, para a gente pegar mais os louvores. E aí na quinta ensaia com todo mundo, ou quem puder ir amanhã, para a gente ouvir lá, a gente pegando os louvores, também para ouvir mais, para sentir ali o louvor, a realidade, a gente vai ver. Eu vou ver com o Júlio aqui se vai dar para ir também amanhã, com Dala. Acho que vocês passando a música sozinho, sem o povo, né? Eu acho melhor. Porque aí, Sim. enquanto vocês estão ensaiando, preparando alguma coisa, aí tendo que voltar, aí também se ficar tudo conversando, distraído, também até atrapalha. Então, assim, de repente, a gente pode ver na quinta-feira, e se for o caso, como a festividade está bem perto, a gente pode ver se a gente coloca no domingo também, entendeu? De tarde, antes do culto. Então tá bom. Então tá, então é isso. Então, gente, a gente vai aí amanhã, então, a gente vai estar, acho que a Juliette já tinha falado comigo para a gente ensaiar, ela queria ensaiar hoje, na verdade, mas aí tem essa aula de hoje, então não deu para ensaiar, então amanhã a gente vai lá, passa os louvores a gente lá e quinta-feira todo mundo ensaia junto, amém?
Então, vamos ouvir então a nossa pastora Rose. Todo mundo está com saudade dela, para ela estar encerrando o curso. Dá para orar, pastora, para encerrar? Amém. Amém, pastor. Glória a Amém. Deus. Também estou com saudade do povo. Quarta-feira estaremos lá, em nome de Jesus. Com Amém. glória. Glória a Deus. Amém. Posso orar? Pode. Amém. Pai amado, Pai querido, nesta noite nós queremos ser gratos ao Senhor pelo tempo, Senhor, que o Senhor nos concedeu de estarmos aprendendo da Tua palavra, para crescermos, Senhor, na graça e no conhecimento. Senhor, que a palavra do Senhor venha trazer frutos do Teu Espírito sobre nossas vidas, que nós possamos crescer no conhecimento, Senhor. Não só ouvir, mas obedecer e praticar, Senhor, a Tua palavra que é fiel e verdadeira. Senhor, que nessa noite o Senhor possa alcançar a vida da pastora Tarciana, trazendo sobre ela cura, Senhor, total dessa enfermidade. Que a tua filha venha dar testemunho, Senhor, de que o Senhor a visitou e curou por completo para a glória do teu nome. Que todos, Senhor, possa ter, Senhor, um início de semana abençoado, Senhor, debaixo da tua graça. Porque a tua graça é que nos basta, Senhor. Nos dê uma noite de sono tranquila e abençoada, Senhor, para a glória do teu nome. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor, Pai, que se dedicou Senhor, o seu tempo, Senhor, para nos ensinar a tua palavra. Que o Senhor possa retribuir sobre a vida do teu servo, Senhor. E todos que aqui estão, Senhor, possa receber, Pai, a paz que excede todo entendimento. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Receba. Amém. Estamos terminados. Pai do Senhor, missionária Elizabeth, pastora Tassiana, Pai Júlia. do Senhor, pastor. Fica com Deus. Deus abençoe a todos, pastora Rose. Deus abençoe. A paz. Amém. Abraão, que está aqui. O Pai, Senhor Jesus. Amém. Amém. Até breve.